ser só você tomar que vai. Tá. Graças a Deus, amados. Você que está aí conosco, já chama as suas amigas, suas vizinhas para se conectar conosco nesta hora que nós vamos ministrar a palavra. Chama as nossas obreiras, já coloca o nome dela aí para você já chamá-las. Amém? Nós temos hoje uma palavra, eu creio que vai edificar a sua vida. Para quem não sabe, nós estamos no Mulher On. Mulher On é uma estratégia que o Senhor nos deu para a ministração de mulheres, neste tempo que nós estamos sem poder ir na igreja física, mas você que quer ouvir uma palavra do céu, você quer ser edificada, esteja atenta porque o Senhor vai falar contigo nesta tarde. Amém, amadas? Então, eu queria começar orando. Senhor, em nome de Jesus, Pai, cada mulher que está ouvindo esta palavra, Senhor, seja edificada por Ti, pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, Pai, que penetra na divisão de medula. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa vir resgatar, Senhor, cada mulher que talvez esteja longe de Ti, e que o Senhor possa edificar aquela mulher, Senhor, que está precisando de uma resposta Tua, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Queridas, hoje nós vamos falar sobre crescimento espiritual. Isso é um tema bem complexo, mas ao mesmo tempo muito necessário para os dias de hoje nós entendermos o que é esse crescimento espiritual, o que Deus espera de nossa maturidade na caminhada com Cristo, porque nós nascemos com o batismo nas águas, geralmente. Quando você inicia a caminhada, que você começa a aprender sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, e você começa a crescer nessa caminhada. Quando nós fazemos uma comparativa em relação ao crescimento físico, nós vemos que o crescimento físico, ele tem desde um bebê, na verdade um recém-nascido, e aí se torna uma criança, e depois de uma criança se torna adolescente, depois de adolescente se torna um jovem, e depois do jovem se torna a idade adulta, que é a idade madura. A idade que, até mesmo para o mundo, é uma idade que as pessoas elas acatam as responsabilidades para elas mesmas. Já não são mais o pai e a mãe que vai assinar algo, não é mais o pai e a mãe que vai rever algo, mas ela mesma ela toma a responsabilidade daquilo que ela faz, das consequências e atitudes e comportamentos que ela faz. Então, na caminhada cristã, isso também acontece, porque na caminhada cristã, nós nascemos pelo Espírito Santo, nós nascemos no Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos nova criatura, e através disso nós temos uma caminhada a trilhar, nós temos um crescimento, nós temos um amadurecimento. Só que esse crescimento e esse amadurecimento não são para todos. Quando você nasce fisicamente, você tem um crescimento que é natural, vai acontecer. Você querendo ou não, você vai se tornar mais velho. Mas no crescimento espiritual, você que escolhe. No crescimento espiritual, é algo que você decide crescer com Cristo, crescer à estatura de varão perfeito. Isso é você que decide. E esse crescimento ele só dá através da palavra de Deus. Não tem outra forma de você crescer. A Bíblia diz que uns plantam, outros colhem, mas o Senhor é o que dá o crescimento. Se você não tiver contato com o Senhor, se você não tiver contato com a palavra dele, que é o próprio Cristo, você não tem como crescer. E ele não é só você ter simples conhecimento, é você ter o conhecimento de toda a verdade. Quando você nasce espiritualmente, você é um recém-nascido. Você não tem conhecimento suficiente
você não tem experiência suficiente com o Senhor. Mas conforme você vai caminhando, você vai adquirindo conhecimento e você vai adquirindo experiências com o Senhor. E através do seu contato com a palavra de Deus, você vai tendo maturidade. Hoje nós vamos falar sobre esse crescimento espiritual. Um crescimento que é você que decide, porque talvez você continue sendo um recém-nascido. Talvez você continue sendo uma criança no reino. Talvez você continue sendo um jovem. Mas o Senhor quer que você chegue à maturidade, a um adulto para as coisas do Senhor. Um adulto, ele tem as consequências daquilo que ele faz e ele sabe o que ele faz. E ele analisa, ele espera, ele executa. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre o crescimento espiritual. Porque às vezes você se pergunta assim, mas eu já sei, eu já conheço a Bíblia. Eu digo para você, você precisa crescer espiritualmente. Porque se você estiver bem apenas com o que você já sabe hoje, você não tem como progredir. E o Senhor quer que você tenha uma maturidade espiritual. E como chegar nessa maturidade espiritual? Através do crescimento, através das etapas que você tem que passar com a palavra de Deus, com as experiências que o Senhor vai dar para você. Então, nós vamos começar, e todo o crescimento ele tem um processo, não é isso? Quando um recém-nascido nasce, ele é tão dependente da mãe que ele chora para tudo, ele não sabe nem se expressar. Ele chora quando está com dor, ele chora para quando está com fome, ele chora para quando está com sono. Quando você nasce espiritualmente, você não consegue nem ter um relacionamento ainda com o Pai. Você só diz as coisas básicas e simples. Às vezes você vai orar e você só pede as coisas, Senhor me dá, Senhor eu quero. E quando você vai crescendo, você começa a criar um relacionamento com Deus, você começa a orar diferente, você começa a ver as coisas diferentes. Então nós podemos trazer isso quando você é um bebê ainda na fé. Você só sabe muitas vezes chorar, você só sabe pensar em você mesmo. Você não consegue ajudar as outras pessoas, sabe por quê? Você ainda é um bebê espiritual. E como que você vai se tornar algo grande no reino de Deus? Através do seu conhecimento com a palavra, a vivência com a palavra, as experiências com o Senhor. Porque aí você vai começar a crescer e você vai começar não só a pensar em você, mas você vai pensar no reino de Deus. Muitas pessoas se relacionam com Deus como um recém-nascido. Eu estou com dor, Senhor, me ajuda. Eu quero emprego, Senhor, me ajuda. Só conseguem chorar porque não tem relacionamento. Muitas vezes não conseguem nem orar e pedem oração para as outras pessoas, porque ela mesma não consegue pedir. Ela não sabe, porque ela não tem intimidade. Ela não tem o conhecimento de quem ela é. Ainda. A identidade ainda não chegou. Porque sabe o que ela conhece? Que Jesus é o Salvador. Ela nasceu nisso, ela se batizou, ela sabe que Jesus é bom, ela sabe que Jesus é o único caminho, mas ela não tem relacionamento ainda. Quando ela sente alguma coisa, ela começa a chorar. E é isso que o Senhor quer trazer para nós no ensino de que nós precisamos de um crescimento. Será que muitas vezes nós não agimos como um recém-nascido? Será que muitas vezes não agimos como uma criança? A criança muitas vezes, quando ela está numa idade de 4, 5 anos, ela não consegue dividir nem um brinquedo. Por quê? Ela acha que tudo é para ela. Ela não tem ainda a maturidade de saber dividir as coisas. Qualquer coisa que dizem para ela, se toma uma bronca, se chama atenção, ela fica acuada, ela fica chateada, porque ela é criança. Agora, quando você cresce espiritualmente, até você atingir uma maturidade, você consegue entender não só o relacionamento com o Pai, mas você começa a entender o reino, as pessoas. Então, quando uma pessoa nasce espiritualmente, ela precisa ser acompanhada, ela precisa muitas vezes ser incentivada, as pessoas têm que ficar ligando, têm que ficar visitando, porque ela ainda é um bebê. Ela não consegue executar
orientar as coisas, você tem que mandar, você tem que pedir, você tem que direcionar. Então, nós vamos hoje falar um pouquinho disso. Em primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 2 e 3, diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo, se é que provastes que o Senhor é benigno. Queridos, quando você nasce no reino de Deus, quando você está no primeiro amor, não digo do batismo, você ainda está entendendo ainda como que é toda essa questão da salvação, você já aceitou Jesus, você muitas vezes já é batizada, ou às vezes você tem medo do batismo, mas você está começando a caminhar. Você tem que desejar esse leite que te sustenta, porque é esse leite que vai fazer você crescer. E que leite é esse? A palavra de Deus. Se você não se alimentar desse leite que te sustenta, você não vai crescer. Você vai continuar um recém-nascido. Então as pessoas, elas são convertidas, mas muitas vezes não têm o conhecimento e nem a experiência. Então ainda são recém-nascidas. Em Efésios 4, 11 e 12, ele diz assim: e ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 e 12. Existe alguém que já vai ser adulta, que aí ela vai ter um conhecimento sobre a paternidade espiritual. Que aí, além dela ser adulta na questão espiritual, ela consegue ter filhos espirituais. Isso não é para qualquer um. Isso é para quem entende que existe um amadurecimento na fé. Você só consegue dar aquilo que você tem, não é mesmo? Então, como é que você vai educar um filho se você ainda não tem maturidade? Se você tiver alguma coisa faltando, você vai faltar nessa educação também. Então, quando você já tem uma maturidade de fé, aí sim você consegue direcionar as pessoas. Você consegue ser mães e pais espirituais, porque aí você já não é mais recém-nascido, você já não é mais uma criança e nem você é mais um jovem, mas você já é um adulto na fé. E aí você não vai chorar por qualquer coisa, você não vai se desesperar por qualquer coisa e você não vai para qualquer lugar que te mandam, porque você já tem uma maturidade. E continuando, Efésios 4, 12 a 16, eu vou ler sobre duas versões. A primeira versão eu vou ler na Almeida Corrigida, que diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pela alçura de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Essa é a versão Almeida Corrigida. E, amados, a Bíblia diz que Jesus, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, doutores e evangelistas. Sabe para quê? Para que todos nós possamos crescer junto com esses 5 chamados. Isso significa que toda a igreja deveria ter esses 5 ministérios, mas nem sempre tem. Agora,
O amadurecimento espiritual é para todos. É para toda a igreja. Independente se você é só um membro, independente se você é de algum ministério específico, você precisa crescer na fé. Isso eu não estou falando de pastor, eu não estou dizendo que você é um evangelista. Eu estou dizendo que você precisa deixar de ser criança e você precisa ser um adulto na fé. O que é isso? Um adulto que sabe medir as consequências dos seus atos, dos seus comportamentos e sabe tomar para si as responsabilidades. Uma criança, um jovem, muitas vezes ele coloca a culpa no outro. Ah, mas eu não creio. Ah, porque eu não faço isso por causa de fulano. Ah, porque meu pai, porque minha mãe, porque a minha irmã, porque eu trabalho. Quando você é adulto, você toma a responsabilidade para si e diz assim: eu sou filha de Deus, eu preciso crescer porque é eu que vou ganhar. Aí você se torna madura, você se torna uma mulher sábia, porque sabe para onde você vai, você sabe quem é você. Você sabe que a responsabilidade da sua fé é exclusivamente sua, assim como a sua salvação, a sua libertação. Ah, mas eu sou salva, mas muitas coisas eu ainda não sou liberta. Se você querer e buscar, você consegue. Mas ninguém vai te libertar se você não buscar por você mesmo, porque é Jesus que te liberta, ninguém vai te libertar. Eu não consigo largar vício, eu não consigo largar novela, eu não consigo deixar de ser uma pessoa ruim, eu não consigo deixar de ser uma pessoa chata. Você precisa de libertação. Agora, como que você vai se libertar se você nem lê a palavra? A palavra que nos liberta. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você quer ser realmente livre, amada, você tem que se libertar através de Jesus, da sua palavra. Jesus é a palavra. Mas você só consegue conhecer Jesus, você caminhar nisso, chegar a uma maturidade. Se você conhecer Jesus de verdade, você só pode conhecer através da palavra dele. Porque aí ele te traz revelação de quem ele é. É através da revelação. A Bíblia diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. E continuando, agora eu vou ler na versão NVI. Nós vamos ver que tem um pouquinho de diferença, porque na NVI a Bíblia diz que temos que chegar à estatura de maturidade. Olha só. Efésios 4, 16 ao 12 ao 16, a NVI. Com o fim de se preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vamos parar aqui um pouquinho. O 13. Queridos, você chegar à maturidade significa que você está chegando próximo daquilo que é Jesus. Se você for um recém-nascido, se você for uma criança, se você ainda for um jovem na caminhada, você está muito longe ainda. Mas o que eu faço então se eu não sei nem fazer nada? Tudo eu choro, tudo eu resmungo, eu não tenho ainda maturidade espiritual. Busque hoje. Começa hoje. Pega essa palavra para você e coloca no seu coração. Coloque em prática isso. Não seja só de falar, mas coloque na sua vida. Viva isso. E como isso, às vezes uma pessoa ela é imatura, tanto natural como espiritual. Existe. Existem pessoas que são imaturas em tudo. Não só espiritualmente, mas a Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne todas as coisas. O que eu penso disso? Que uma pessoa que ela é madura espiritualmente, que ela realmente é espiritual, ela vai ser madura também com as coisas naturais. Ela vai ser madura também com as coisas físicas, com as coisas que dizem aos homens. Ela vai entender tanto uma coisa espiritual, como uma coisa que é tão simples e básica naturalmente. E continuando,
No 14, o propósito é que não sejamos mais crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e nem para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens, que induzem ao erro. Queridos, o que a gente mais vê, isso é o que acontece hoje. As pessoas colocam um defeito nas igrejas, mas não veem que o próprio defeito está nelas mesmas. É só uma pessoa falar alguma coisa que ela sai da igreja. É só alguém falar, vai ali, ela vai aqui, vai, ela não consegue decidir por ela mesma. Ela não tem uma direção do céu, então aonde manda ela ir, ela vai. Aonde manda ela fazer alguma coisa, ela faz, ela não sabe nem por que está fazendo. E não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer uma espiritualidade que você entenda racionalmente. Você saiba o que você está fazendo e por que você está fazendo. Não é uma mágica. O Senhor, Ele sempre explica todas as coisas. Você não faz sem você entender. No 15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha só, aquele que é maduro, ele vai saber também a sua função. Percebe que quando você tem um crescimento espiritual, você sabe até o seu chamado. Ninguém precisa te dizer. A maturidade é algo que o Senhor nos traz, sabedoria e revelação daquilo que Ele tem para a gente, aquilo que Ele tem para o reino de Deus, aquilo que Ele tem para a igreja, para a sua família. Você começa a entender as coisas, o seu leque de conhecimento cresce. Por quê? Você não é mais agido por você mesmo, porque você é crescente no reino espiritual. Maturidade significa o quê? Chegar à plenitude de Cristo. Cristo, Ele não foi uma pessoa madura? Sim. Quando vieram prender Jesus, antes da crucificação, teve um discípulo que cortou a orelha de um dos guardas, não foi? Ele, com muita sabedoria, com muita maturidade, soube agir certamente. A pessoa que é madura espiritualmente, ela sabe como agir. Porque além da sabedoria, ela já tem a experiência também. E eu não estou dizendo por anos, eu estou dizendo experiências com Cristo. Porque tem pessoas que têm poucos anos no Evangelho, mas são muito mais maduras do que pessoas que têm mais de décadas. Isso vai de acordo com a sua busca. Não é uma idade cronológica, é uma idade espiritual. A idade cronológica, ela é dita com o seu corpo físico. Agora, a idade espiritual não tem a ver com o nosso relógio, tem a ver com o relógio dele. É um relógio que nós não conseguimos ver fisicamente, é um relógio espiritual. Nós não sabemos como que isso acontece. Não tem como eu quantificar uma maturidade de uma pessoa. Mas você sabe o quanto você tem que buscar a chegar àquilo que Deus quer. Amém? E nós vamos agora na primeira carta de João. João, no capítulo 2, ele descreve muitas características do crescimento espiritual. Ele fala de filhinhos, ele fala de jovens e ele fala de pais. E aí você às vezes vai lembrar assim, mas eu sei que nessa carta Jesus fala... O apóstolo João fala assim, que tem os filhinhos, que tem os jovens, que tem os pais e que os jovens são fortes, não é isso? Sim, mas não é só isso que está dizendo. Vamos ler aqui, ó. Primeira carta de João 2, 12 ao 14. Filhinhos, escrevam-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. E vos escrevi, pais, para que já conhecestes aquele que é desde o princípio.
Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Às vezes nós colocamos esta parte da Bíblia apenas para um culto de jovens, às vezes para ministrar jovens, e na verdade não. Nós podemos aproveitar em relação à maturidade espiritual também. Como isso? Essa parte diz assim, filhinhos. Filhinhos descreve um tipo de conhecimento, um conhecimento único. A palavra filhinhos vem do grego, que significa técnico, significa criancinha. Isso significa que filhinhos, criancinha, é aquele que é um bebezinho ainda, uma criancinha ainda espiritualmente. Ele diz assim, filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos serão perdoados os vossos pecados. Isso significa o conhecimento dos filhinhos. Os filhinhos sabem que ele foi perdoado, que Jesus morreu por ele, que Jesus é o único Salvador. Eles sabem do batismo, mas ele só sabe isso. Ele não sabe mais, porque ele ainda é filhinho. Você às vezes talvez ainda é filhinha. Eu não sei aonde que você está nisso que eu estou dizendo, mas se você for filhinha, você só vai entender o básico. E aí continuando, diz assim, pais, do grego quer dizer pater, gerador. Essa palavra aponta o quê? Para aqueles que cresceram espiritualmente, aqueles que já são maduros e também se tornaram maduros o suficiente para gerar filhos, por isso que são pais, pais espirituais. Fala do que alcançaram a fase adulta, espiritualmente falando. E diz assim, pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Percebe que é diferente dos filhinhos? Os filhinhos, escrevo-vos porque seu nome, vós, são perdoados os pecados. Está falando ainda de pecado ainda. Do que você entende o que é o pecado. O que foi Jesus. Agora, pais, eu escrevo-vos porque conheci aquele que é desde o princípio. Aí já é para quem é maduro. E continuando diz assim, jovens, sabem lutar e vencer, mas são adultos. Não são adultos nem crianças ainda, são jovens. Eles são crentes fortes, sim, a Bíblia diz que são crentes fortes. São crentes jovens ainda, mas ainda não são adultos. Ainda tem que ter direção, ainda tem que tomar uma broncazinha, ainda tem que ficar ouvindo, ainda tem que ter uma ligação, ainda tem que ter uma visita, porque senão eles param. Eles ainda não são adultos. Eles ainda não conseguem andar sozinhos. Eles são fortes, eles vencem, eles conhecem a palavra, eles vencem o maligno, mas ainda não são adultos. Percebe que você consegue ver isso conforme o comportamento da igreja. A igreja tem um recém-nascido, a igreja tem a criança, a igreja tem o adolescente, a igreja tem o jovem e a igreja tem poucos adultos. Por que poucos? Porque nem todo mundo quer chegar nisso. Não estou falando de chamado, estou falando de crescimento espiritual. Às vezes você não tem nem ministério na igreja, você só vem nos cultos. Mas às vezes você é mais maduro do que às vezes uma pessoa que tem o chamado. Mas todos nós, tendo o chamado dos 5 ministérios ou não, deve crescer espiritualmente. E não é um tempo cronológico, como eu falei. Então, comportamentos e habilidades de cada fase de crescimento são diferentes. Os comportamentos de um recém-nascido na fé é diferente de um jovem na fé. É diferente daquele que já é um pai na fé, que ele já direciona, que ele já sabe discipular, que ele não liga por tudo que acontece e fica chateadinho. Um adulto na fé não fica chateadinho. Um adulto na fé, ele continua prosseguindo. Mesmo que ele se chateie, isso não muda. A caminhada dele com Cristo não muda.
É isso, amadas, que Deus nos chama hoje para um crescimento espiritual. Vamos sair dessa questão do choro, do pede-me-pede. Vamos ser mais maduras em relação ao Evangelho. Vamos buscar crescer. Talvez você tenha mais de 40 anos e você ainda é um bebê na fé. Por quê? Porque às vezes você não buscou. Mas busque hoje. Queira ser firme, madura espiritualmente. Amém, amadas? Quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra, Senhor, foi lançada nesta tarde aos nossos corações. Deus, que ela possa brotar em nós, germinar em nós, Senhor, 30, 60, 100 por um, Pai, para que o Teu reino cresça, Deus, para que possamos crescer espiritualmente, Senhor, e chegar, Senhor, à estatura de varão perfeito, Senhor, que é o Teu Filho Jesus, Pai. Nos ensina, Senhor, a crescer neste relacionamento contigo, Deus, para que possamos, Senhor, crescer espiritualmente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo cada família, Pai, cada amada que está ouvindo esta palavra, Senhor, cada família que está abrindo, Senhor, o lar para ouvir esta parte de Ti, Senhor, que seja abençoada, que o Senhor possa trazer revelação, Senhor, conhecimento, sabedoria, Senhor. Também oro, Senhor, para aquele que possa estar doente, Senhor, que o Senhor possa vir com a Tua cura, Senhor, que o Senhor possa vir, Senhor, para que ele saiba que foi o Senhor que fez, Pai, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amadas, graça e paz, quinta-feira, às 15 horas estaremos também, se Deus quiser. Até mais.